Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje nós estamos em Betânia para um especial da Semana da Páscoa. Vamos conhecer a cidade onde Jesus começou sua entrada triunfal a Jerusalém, onde ele foi ungido, e terminar dentro do sepulcro que Jesus ressuscitou a Lázaro. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Estamos em Betânia, que é uma pequena cidade a 3 quilômetros de Jerusalém, mas apesar do seu pequeno tamanho, aqui há muita história bíblica e este é um dos locais favoritos de Jesus. Esta cidade foi fundada há 2.600 anos atrás e ela está do outro lado do Monte das Oliveiras. E o nome original dessa cidade em hebraico se pronuncia Beit Aniá, que significa a casa dos pobres. Mas por que a cidade se chama assim? A resposta está bem aqui do nosso lado. O lugar se chama a Casa dos Pobres porque essa cidade cuidava dos pobres e dos leprosos. A gente sabe também isso graças aos pergaminhos do Mar Morto que foram encontrados em Qumrã. Em um desses pergaminhos, mais especificamente no pergaminho do templo, falam de 3 cidades aqui na região que cuidavam dos doentes. E fala especificamente de uma cidade que está ao leste de Jerusalém, que cuidava dos leprosos. E a gente está exatamente aqui ao leste de Jerusalém. Mas o que isso tem a ver com esse edifício aqui atrás de mim? A gente vê aqui restos de um edifício que os locais acreditam ter sido construído sobre os restos da casa de Simão o leproso. Justamente ter um leproso aqui faz sentido segundo o pergaminho do templo. E durante a refeição, Maria vai ungir a cabeça de Jesus com óleo perfumado, como está escrito na seguinte passagem. E, estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro e, quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de ungento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bravavam contra ela. E Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais. Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. E vejam que Jesus fala, porque sempre tens pobres convosco. Ele dá a entender que aqui na cidade sempre tem pobres. E também a discussão do que deveria ser feito com óleo, se ele deveria ser usado para ungir Jesus ou deveria ser usado para os pobres, justamente as pessoas estavam pensando que eles podiam vender esse óleo e usar para ajudar os pobres e os necessitados e os leprosos aqui da cidade. Nós não temos nenhuma prova arqueológica que essas ruínas realmente foram feitas sobre a casa de Simão o leproso. Mas se a casa não era aqui, ela provavelmente era bem próxima desta área que nós estamos. Mas por que Jesus decide se hospedar justamente numa cidade de pobres e leprosos? Jesus ia sempre aos mais necessitados e especialmente aqueles que eram afastados e mal vistos pela sociedade. Mas também por mais 2 motivos. Aqui na cidade e em volta era uma região que muitos galileus viviam, então ele se sentia entre os seus. E também por uma questão geográfica.
Vejam agora no mapa. Vejam que a Galileia está ao norte e a Judeia está no sul. E entre as duas se encontra uma região chamada a Samaria, que era uma região hostil a judeus. Por isso os galileus costumavam cruzar o Rio Jordão, descer pela Peraia e aí subir a Jerusalém, cruzando por Jericó, Betânia e Betfag. E justamente num pequeno vilarejo, pobre e com leprosos, Jesus decide se hospedar. A gente não sabe quantas pessoas moravam aqui nos tempos de Jesus. Mas só para vocês terem uma ideia, no censo de 1945, a cidade tinha 1.040 habitantes muçulmanos e 20 habitantes cristãos. Então a gente está falando realmente de um vilarejo pequeno nos tempos antigos. Hoje em dia a cidade cresceu e ela tem 21 mil habitantes. E ela está dentro da Autoridade Palestina nos dias de hoje e por isso o vídeo de hoje foi feito com o apoio do Escritório de Representação do Brasil em Ramala. Então, muito obrigada e vamos seguir o nosso passeio. E agora chegou a hora de falar da relação desta cidade com a Semana da Páscoa. 6 dias antes da Páscoa, Jesus vem se hospedar aqui na cidade, na casa dos seus bons amigos, Marta, Maria e Lázaro. E ele vai passar vários dias aqui na cidade e daqui vai começar a sua entrada triunfal a Jerusalém, como está escrito no seguinte versículo. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfag e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos. E disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrares, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e traei-mo. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Então, aqui é onde tudo tem início. Daqui, Jesus faz a sua entrada triunfal, mas ele também volta para cá várias vezes durante a semana. Ele dorme aqui seguidamente e não em Jerusalém. E durante um dos dias dele aqui em Betânia, ele vai fazer a refeição na casa de Simão o leproso, como nós falamos, e lá ele vai ser ungido. A unção naquela época era muito simbólica, pois quem era ungido eram reis, profetas e também o Messias deveria ser ungido. Nós não sabemos exatamente onde ficava a casa de Marta, Maria e Lázaro, mas onde nós estamos há restos arqueológicos muito importantes. Aqui, por exemplo, esse mosaico que a gente está vendo, ele é parte de uma igreja bizantina, uma igreja construída pelos primeiros cristãos da Terra Santa. Mas por que essa igreja foi construída aqui? A igreja foi construída aqui porque aqui começa o complexo que sobe, sobe, sobe e chega até o túmulo de Lázaro, onde nós também vamos visitar hoje. Então, quando a gente chega nos locais aqui da Terra Santa e a gente vê mosaicos bizantinos, restos de igrejas cruzadas, isso nos mostra que nós estamos em um local de adoração cristão desde os tempos antigos. E aqui foi construída também uma igreja moderna. Vamos entrar e olhar ela de perto. A igreja original bizantina que ficava aqui, ela era gigantesca. Ela começava aqui e subia todo o monte até chegar ao túmulo de Lázaro.
Infelizmente, a igreja foi destruída, depois reconstruída e destruída mais algumas vezes, e por isso hoje em dia a igreja não chega mais até lá em cima, o sepulcro. E por isso a gente vai sair do complexo da igreja, subir a rua e finalmente ver o sepulcro de Lázaro. Aqui atrás de mim você já consegue inclusive ver a placa indicando o caminho. Vamos lá! E agora sim, finalmente vamos entrar no túmulo de Lázaro. Eles estão abrindo especialmente para a gente agora. Hoje em dia a gente tem eletricidade aqui, então vamos ligar e venham comigo, a gente tem 26 degraus descendo agora. Uau! Entrar aqui é realmente uma viagem no tempo. Essa entrada que a gente acabou de descer é uma entrada posterior, mais moderna. A entrada original ao túmulo de Lázaro era por aqui. Vocês estão vendo essa pequena entrada? Por aqui as pessoas entravam nos tempos de Jesus. Por que essa entrada original foi bloqueada? Por alguns motivos. O principal é que aqui em cima de nós foi construída uma mesquita na época da Idade Média. E por isso o único acesso era por dentro da mesquita. Mais tarde esse acesso foi fechado e se abriu um novo. Mas nos 2000 anos que passaram, dos tempos de Jesus até o período atual, toda a cidade subiu de nível. Então a diferença do nível da rua de hoje em dia para o nível da rua dos tempos de Jesus é toda essa baixada que a gente precisa fazer. E agora sim a gente vai entrar dentro do sepulcro. Uau! A gente está dentro da tumba de Lázaro agora. Essas pedras que nós estamos vendo, elas são posteriores. Elas foram colocadas aqui pelas igrejas, já que esse é um dos locais de adoração mais antigos da Terra Santa. Desde o período bizantino tinham igrejas aqui. Mas se a gente olhar aqui atrás, nós vemos pedras originais da gruta. E isso é importante, que isso nos prova que esse aqui é um túmulo dos tempos de Jesus. E ele não é o único, tem mais túmulos aqui em volta, mas o mais importante está aqui embaixo dos meus pés agora. O que nós vemos aqui são gluskemaot, quer dizer ossuários. Como funcionavam os sepulcros judaicos, como por exemplo aqui o sepulcro de Lázaro? O corpo era colocado aqui dentro, o sepulcro fechado, e ele ficava fechado por um ano. E depois de um ano eles passavam a recolher os ossos e colocarem os ossos em ossuários, como esse. Mas a gente sabe que aqui no sepulcro de Lázaro a história não foi exatamente assim. Lázaro, que era um grande amigo de Jesus, ele vai falecer. E Jesus ouve que ele falece e chega aqui no 4º dia. E as pessoas vão chegar a ele e vão dizer: não entra no sepulcro, já cheira mal. Imagina que realmente aqui corpos se decompondo ficavam. E Jesus ele vai chegar e ele vai ficar provavelmente na antessala, quando acontece a seguinte passagem. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em grande voz: Lázaro, sai para fora.
E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. E então Lázaro sai de dentro da tumba, amarrado pelas suas mãos e pelos seus pés, como era o costume judaico. E esse vai ser um dos grandes milagres de Jesus e também um preparativo para os seus discípulos e apóstolos, porque ainda iria acontecer com o próprio Jesus na semana da Páscoa. E tem uma última passagem relacionada a Jesus muito importante que acontece aqui ao lado de Betânia. Vamos conhecer. Em Betânia é onde tudo começa e também onde tudo termina. Aqui começa a caminhada da entrada triunfal de Jesus a Jerusalém. Ele também vai vir e voltar aqui várias vezes durante a semana da Páscoa. Mas o mais importante acontece depois de 40 dias, quando Jesus vem até aqui, até a região de Betânia, com seus discípulos, e daqui ele vai subir até os céus. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E aqui da cidade de Betânia, que fica na subida do Monte das Oliveiras, onde tantas passagens bíblicas tão importantes aconteceram e onde começa a Semana da Páscoa e também termina aqui com a Ascensão de Jesus, eu quero desejar a todos vocês uma linda e abençoada Páscoa da Terra Santa. Nos vemos aqui todos os domingos e no domingo que vem um vídeo muito especial para o dia da Páscoa. Um beijo a todos e nos vemos próximo domingo.